Bom dia! Que gostoso! Turma boa! Tá, eu vou responder a sua pergunta aqui, tá? Ó, meu marido não fala com o pai dele. Isso atrapalha o financeiro dele? Atrapalha. É Sheila, né? Por que, Sheila? O financeiro, a gente fala que ele vem da mãe, tá? Então, a mãe é quem cria, a mãe é quem expande. Então, assim, ó, se ele tem um negócio, seja o negócio que for, se ele tem um trabalho, como ele tem mãe dentro, quando ele tá de bem com o feminino, com o seu feminino vem da mãe dele. Então, quando ele tá de bem com o feminino dele, ele é mais criativo, ele consegue pôr para fora as ideias, ele consegue ter mais habilidade, né? Aí, se ele tá de bem com o seu masculino, o masculino é o que expande tudo aquilo. Então, não há sucesso sem o masculino. O sucesso é com o feminino e o masculino. Mas, se ele tá de mal do masculino, ele não vai para o mundo, as coisas ficam presas. Então, por melhor que ele seja, melhor profissional que ele seja, ele vai estar ali, ó, só pequeno, um negócio só para ele, né? Só com mãe mesmo, uma ideia. E o masculino não, o masculino é o que eu levo, o masculino é o que expande, o masculino é que entrega ao mundo, né? Se a gente falar do Pai Céu, a gente vai ver que o céu é quem traz o vento, a chuva, que leva a semente. Olha o que o céu faz, pega a sementinha daqui e aí com o vento ele leva a semente e planta em diversos lugares. É o trabalho do Pai Céu. E a mãe pega essa semente, né, onde cai a semente e gera a semente para dar novos frutos. Então, sim, atrapalha. Tudo atrapalha quando a gente não tá de bem com a gente mesmo, né? E eu tô falando de pai e mãe. Certo! Cadê? Quem quer me fazer uma pergunta aqui? Bom dia, Dilair. Bom dia, Flávia. Cássia, bom dia. Eita, cheio de gente bonita aqui. Bora entrar ao vivo. Bora entrar ao vivo. Ó, o Tom falou, eu vou ligar pro meu pai hoje. Aí, Tom, você até complementou de uma forma bem bacana, porque assim, eu vou me aproximar do meu pai, eu vou ligar pro meu pai, ou eu vou fazer alguma coisa com meu pai. O que acontece? A vida, ela não é um jogo, sabe? É muito difícil de enganar o todo, a vida, o que a gente sente internamente. Não é o ligar, não é o estar perto, mas sim o que a gente sente aqui em relação ao meu pai e à minha mãe. Quando a gente sente que eles são grandes, quando a gente sente que eles fizeram tudo e tudo mesmo, gente, por nós, não há motivos para querer agradá-los de uma outra forma, sabe? Só a gratidão que eu sinto e faço a minha vida dar certo já é um grande presente para eles. Né? Eles já se sentem, nossa, minha filha deu certo, quer dizer que aquilo que eu dei a ela, que foi a vida, ela fez algo de bom, ela cresceu, ela aprendeu com a vida. Olha que interessante, né? Então, não é da boca para fora e nem, né, que nem, eu vou lá e vou fazer as pazes com meu pai porque eu preciso de dinheiro, eu preciso me dar bem financeiramente, então vou correr e fazer algo me dar bem com meu pai. Não tem jogo, não tem isso para receber isso, sabe? Há um sentimento, né? Ele sente e por isso que não dá certo. Então, quando a gente realmente não tá aqui dentro, no coração, não serve, não vai. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Olha aqui, ó, mesmo não sendo casada oficialmente, o que é casada oficialmente? Eu posso constelar por ele? Aí, Sheila, vou responder, ó, tá bem interessante, tá vendo? Suas perguntas são muito interessantes. Primeira coisa, ninguém pode constelar por ninguém, né? Pelo menos eu não faço, porque eu entendo assim, ó, que
Quando uma pessoa vem constelar, para que serve a constelação? Para resolver o problema da pessoa? Não, para que serve a constelação? Para ampliar a consciência, para entender o que eu estou fazendo. Então, se eu não entender, se eu estou fazendo algo e eu não entender como que eu posso fazer certo, o outro não pode fazer por mim. Não adianta o outro vir entender o que eu estou fazendo errado e vir aqui querer me contar o que eu estou fazendo de que a minha vida não está fluindo, ou que a minha vida está travada, entende? Então, a constelação, ela amplia a consciência, ela vai muito além de resolver um problema. Porque uma constelação muito bem constelada não resolve um problema, não. Ela resolve uma parte da vida, sabe? Ela resolve grande parte. Quando a pessoa constela, ela entende algo, ela internaliza algo, a vida dela, uma parte, né? Não vou dizer tudo, mas uma parte da vida dela transforma, muda. Você vê como é forte isso? Agora as pessoas às vezes vêm para resolver uma questão, um negocinho assim, e aí fica dentro da caixa querendo resolver aquele pequeno, aquele pedacinho. E não, né? Se a gente souber usar da constelação, gente, a constelação ela é rica. Ela transforma quando a gente se abre para ela, sabe? Então, você não consegue constelar por ele, mesmo, e o casamento, que você falou, mesmo que eu não sou casada oficialmente, né? O papel é um papel é um contrato, mas a gente faz muitas coisas aqui no Brasil sem contrato, inclusive casar, né? A formalização do casamento é um contrato, que muitas vezes se perpetua esse contrato por vidas e vidas e vidas, né? A gente passa, às vezes, casada com uma pessoa. A Adriana, hoje o pessoal tá com sono, hoje o pessoal não quer aparecer, não arrumou os cabelos. Vamos lá, a Adriana pergunta assim, ó. Dependência química e alcoolismo. O que, Adriana? Faz a pergunta. O que tem a dependência química e o alcoolismo, né? E de quem que é? Olha só, né? Como que a gente gosta e quer resolver o problema do outro, resolver algo que não nos cabe. Eu sei, eu entendo, sabe? A gente ama a pessoa, a gente quer o bem do nosso parceiro, da nossa irmã, da nossa mãe, a gente quer o bem deles. Mas, gente, a maior riqueza mesmo, riqueza, essa palavra está na minha boca, o melhor mesmo é a gente olhar para a gente, para as nossas dores, para as nossas questões. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa que compreende mais as coisas e eu consigo ajudar de uma forma melhor. Eu consigo transformar o meu entorno, sabe? Então, a pessoa que ela tem autoconhecimento, que ela se trabalha, ela não vive o eco da vida. Ela é voz. E ser voz é ter colocações, ter posicionamento. Ser voz é saber o que eu quero, né? O que eu faço, para onde eu vou. Eu não sou conduzida, eu conduzo a minha vida. Olha a diferença. Então, nossa, se as pessoas elas tivessem esse conhecimento da autorresponsabilidade, sabe? Do autoconhecimento, de olhar para dentro, todo mundo ia querer. Porque o autoconhecimento, ele não só me ajuda eu entender várias coisas, como as pessoas que estão em volta de mim, todas elas se beneficiam quando eu estou no meu servir, quando eu estou brotando humanidade que há dentro, sabe? Quando eu estou no meu servir mesmo, que é o ser interno vir à tona, né? Então, é muito rico quando a gente olha pra gente e não olha pra dor do outro. Por exemplo, o alcoolismo, né? Que você pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, qual a origem no sistema do alcoolismo? Tem diversas mesmo. Pode ser pessoa excluída, pode ser aborto, um irmão que não ficou, né? Já vi também acontecer. Gêmeo sobrevivente, também já vi acontecer no alcoolismo. Frequentemente, a gente diz frequente porque é mais comum ver a falta do pai, a falta do masculino, mas não é a falta porque ele foi embora, é a proibição da mãe
em deixar o filho amar o pai. Então, ele supre com algo que a mãe não vai perceber, que é a falta do pai, porque essa pessoa não quer desagradar a mamãe. Então, frequentemente existe essa dinâmica do filho não desonrar, não dizer, mamãe, eu amo o papai, porque eles se odeiam, porque eles são brigados, se odeiam entre aspas, né? No fundo, se a gente pegar o ódio e o amor, são a mesma coisa. Então, eles se amam, mas vivem a brigar, e aí o filho não consegue confessar à mãe que ama o pai, utiliza de entorpecentes, de vícios, de drogas, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Cat Menezes, vamos lá. Ana, eu tenho vivido de altos e baixos, semanas positivas, outras sem vontade de fazer nada. Tenho um planejamento, mas não consigo executar. Pensar aqui, ó, altos e baixos na vida. Se eu for analisar, assim, como coach, eu diria que você não tem um propósito definido, você não encontrou algo na vida que bate forte o seu coração, sabe? Quando a gente tem algo na vida, gente, isso pra todo mundo, quando a gente tem algo na vida que a gente quer muito, muito, a gente tem tempo de ficar de baixo, a gente tem tempo de ter baixa na vida. Não, a gente tem um tempo que a gente descansa, que a gente tá mais tranquilo, mas baixa mesmo, a gente não tem esse tempo. Então, assim, quando eu tenho algo que eu realmente quero, eu quero ser ou eu quero fazer, eu vou me empenhar ao máximo para isso, né? Para isso acontecer. Então, eu realmente, às vezes eu falo, olha, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para falar besteira, eu não tenho tempo para falar mal dos outros, eu não tenho tempo para ter depressão. Quem me dera ter 1 minuto de depressão, não dá tempo, sabe? Porque no meu propósito, no que eu faço na vida, na minha vida, não há espaço para ter baixa. Então, realmente, quando eu encontro algo que me toca profundamente, eu quero fazer, eu quero ser, não tem baixa. Mas, né, na análise corporal, vamos falar, né? Na análise corporal, tem o masoquista dessa análise corporal, que ele é 880. Então, uma hora ele tá super, hiper, mega, outra hora ele tá baixo no chão, zerado, né? Então, esse 880, muitas vezes confundido com bipolaridade, é interessante a gente entender por quê. Não precisa ser 80, a gente baixa para 60, e não precisa ser 8, a gente aumenta para 20, sabe? Mas isso sempre vai acontecer, uma hora a gente vai estar no pico, e aí vamos colocar isso com um propósito, tá? Uma hora a gente está no pico, e aí esse propósito fica, né, não tá exagerado, mas eu vou atrás, e na baixa eu não preciso baixar tanto. Então, quando a gente tem conhecimento, de novo, do que nós somos, né? E eu tô falando das características corporais, também é autoconhecimento, a gente consegue diminuir isso. Certo? Ah, obrigada, Lu, sua linda. Sim. Fazer o que gosta não é servir. Fazer o que gosta não é servir. Servir, eu falei numa live já do almoço, mas servir não tem expressão melhor que uma vez eu ouvi, que é deixar o ser que habita lá dentro, sabe? Existe um ser, uns vão chamar de essência, outros vão chamar de espírito, outros vão chamar de alma, mas existe algo que não é material dentro de mim, Ana, que habita nesse corpo, Ana Paula. E quando eu deixo ele vir à tona, quando eu deixo ele expressar o melhor dele, sem estar preso em traumas, julgamentos, crenças, quando eu deixo ele vir e expressar, eu tô no meu servir. Eu tô no meu servir máximo, sabe? Eu não tô na dor, eu não tô na Matrix.
na Matrix, na ilusão de achar que tudo tem que ser do jeito que eu acredito que tem que ser. Eu realmente consigo me expressar, eu consigo me abrir, eu consigo servir ao próximo sem esperar nada em troca. E esse servir frequentemente ele vem com os meus dons e qualidades, né, e habilidades. Então, quando eu tenho dom, habilidade, né, capacidade, eu deixo esse servir e eu ajudo muitas pessoas ao meu entorno, né? E sim, é algo que eu gosto, que me toca. Por quê? Porque faz parte dos meus dons. Vamos lá! Cadê vocês? Quem que quer entrar comigo, fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Vamos lá! Quer fazer uma pergunta por escrito também? Eu tô respondendo. Hoje o pessoal não quer aparecer, mas tem uma aqui, ó. Meu formato corporal se encaixa na ferida corporal do masoquista. Tenho que estar em equilíbrio, inclusive para não dar uma de salvadora do outro. Saber dessa ferida emocional foi um grande auxílio. Bah, Flávia, é maravilhoso isso, entender, né, que o formato do nosso corpo diz da gente. Você vê? E cada vez que eu conheço por diversas técnicas, de diversos jeitos, eu consigo lidar melhor comigo. Eu consigo entender o que eu posso, o que eu não posso, né? De que forma que eu posso servir melhor, porque eu entendo das minhas feridas. Existe pessoa sem ferida, aí não é ser humano, né? Existe pessoa que não tem dor. Aliás, eu só cresço porque existe dor. Então, quando existe uma dor, quando existe um sofrimento, quando existe algo que eu não consigo lidar, eu vou ter que o quê? Buscar resolver esse algo que eu não consigo lidar. Nessa busca, o que acontece comigo? Eu cresço, eu amadureço, eu evoluo. Então, a gente só evolui, só cresce na dor. Quando realmente a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema. Gente, presta atenção. Quando a gente tem um problema, ou seja, quando eu tenho um problema, eu deveria agradecer, porque eu estou num momento de evolução da minha vida, eu estou num momento de crescimento, de deixar vir, de aprender algo novo, de aprender a lidar com esse problema, aprender a resolver esse problema. E daqui a pouco isso se torna uma coisa simples, né? Sábio é aquele que sabe resolver problemas. E quem sabe resolver problemas? Quem tem um treino. Né? Ou você aprende alguma coisa sem estudar e praticar? Não. Então, se eu tenho muitos problemas a resolver, estou adquirindo sabedoria. Sim. Por quê? Estou aprendendo todos os dias com aqueles problemas. Nunca ouvi falar sobre isso do formato corporal. Quem é? A Laura. Onde eu posso saber o meu? Laura, tem uma escola muito bacana. Formato corporal, ele vem de Reich, da linha Reichiana, né? E Reich percebeu que as nossas dores estão gravadas no nosso corpo. Essa escola, que chama o Corpo Explica, ela desenvolveu uma técnica para fazer testes, para análise do corpo, maravilhosa. Então, a análise corporal hoje é bastante usada. Chama o Corpo Explica. As doenças servem para a gente olhar. As doenças servem para a gente olhar, correto? Olhar, a doença sempre, ela vem nos mostrar algo, né? Então, ela vem expressar algo, ela vem para a gente mudar, para a gente entender algo, para a gente saber algo sobre a gente, né? Alguém tem mais perguntas? As 5 feridas emocionais, é ótimo. Que legal, Flávia, não vi esse livro, não. Só vi o curso. Vamos lá, Sheila fala assim, ó. E esse desentendimento do meu marido com o pai dele pode passar para minha filha? Ontem ela disse, meu pai nunca vai me abandonar, porque o pai dele abandonou ele. E ele me ama e me cuida. Então, passar
pode passar para minha filha? Olha, não é que passa, mas vamos lá, né, para ficar mais entendível. Tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu não quero, que eu acho ruim, que há uma rejeição, tem força sobre mim, atua uma energia contrária sobre mim. Para você entender assim que o que eu tô falando tudo é tudo mesmo, sabe? Então, quanto mais você força algo, quanto mais você rejeita algo, esse algo tem a mesma força contrária. Olha isso. Então, se eu rejeito, deixa eu pensar aqui algo bem para ficar bem claro. Se eu empurrar, né, uma parede, se eu fizer força contrária a uma parede, a mesma força que eu estou fazendo é a força que a parede está fazendo sem ela estar fazendo nada, ela estando parada. É a força que ela está fazendo sobre mim. Quanto mais eu empurrar mais forte, mais força eu vou sentir que ela está fazendo contra mim, percebe? Então, vamos falar agora dos pais, né? Quanto mais eu rejeito uma atitude do meu pai, quanto mais eu excluo o meu pai por algo, mais eu me torno igual a ele. Mais essa força atua sobre mim, sabe? É muito difícil eu não ser igual. Eu só mudo o jeito de fazer. Eu só mudo, às vezes, a forma com que eu estou fazendo algo. Então, vamos lá, ó. Ai, meu pai, você quer ver? Isso é frequente, tá? Porque meu pai me abandonou, meu pai foi embora, meu pai batia na minha mãe, meu pai largou a gente para ficar com outra família. Meu pai é péssimo. Eu nunca vou fazer isso com a minha filha. Eu nunca vou fazer, eu nunca vou abandonar ela, não vou deixar ela, né, por conta de outra família. Eu não vou fazer. Isso foi terrível que meu pai fez. Primeiro, ele tá cuidando de uma vida que não é dele, porque as decisões do pai dele é do pai dele, não dele. Ele não deveria se intrometer nisso, sabe? O que aconteceu na relação dos pais dele é dos pais dele, não dele. Então já começa por aí, ele já está invertendo uma hierarquia, ele já está querendo ser melhor do que o pai dele foi, entende? E a gente tem gratidão aos pais somente pela vida. Aí, o que esse pai faz com o filho? Aí vem o filho, né? Uma menina que você fala, ai, minha menina, minha princesa, o pai nunca vai te abandonar. Aí esse pai dá tudo aquilo que ele acredita que ele não teve. Então ele começa a sufocar essa criança de amor, de carinho, de atenção, e o pai tá aqui e conta com o pai para tudo, e essa criança não vai sofrer nunca, eu não vou deixar ela passar nenhuma frustração, porque é a minha filha, e pai é isso, pai é não sei o quê. Aí vai criando uma redoma em volta do filho, e aí o que pode acontecer, tá? Pode acontecer que o filho vai se revoltando internamente, por quê? Porque ele não pode ser... Ele realmente não consegue crescer. Por que a criança não cresce? Porque ela recebe tudo, né? De tal forma que sufoca. Quando você coloca uma plantinha, se você colocar ali, né, o feijão que planta no algodão, numa caixinha pequena, ele vai buscar a luz, ele quer sair daquela caixinha pequena. E aí, se ele não encontra, porque os pais abafam essa criança, ela não consegue crescer. Ela não consegue ir para a vida, por quê? Porque os pais não deixam ela, né, a filha. Olha só, você está preocupada com o que vai acontecer com a sua filha em relação ao pai. Quer dizer, isso deveria ser a filha com o pai. Super proteção. Quando eu super protejo, é criada uma raiva interna desses filhos, de quererem crescer, de quererem viver, porque eles não estão vivendo. Eles estão sobrevivendo sobre... né, aquela redoma ali. E essa raiva interna, ela vai querer afastar o pai. Ela vai querer falar, pelo amor de Deus, para de me dar as coisas, pelo amor de Deus, eu não aguento. E aí, o que pode acontecer? Ela romper com o pai. E aí, hoje ela é pequena, né? Ela vai dizer, não, ele nunca vai abandonar. Mas quando ela for adolescente e quiser realmente ir para a vida, ela vai criar um afastamento desse pai. Esse pai... né? Porque ele olhou o pai dele, eu não sei o que aconteceu, tá? Tô falando realmente de uma dinâmica, mas esse pai que olhou o pai dele separou, o pai dele abandonou, ele vai querer manter um relacionamento custe o que custar.
Ele vai dizer, eu sou melhor que meu pai, eu não vou largar esse casamento. Às vezes o casamento já não tá bom, às vezes o casamento não tá bacana, mas ele vai manter, porque ele vai dizer assim, não vou abandonar minha filha. Não é nem a esposa, porque ele deveria estar preocupado ali, a relação é dos dois. O filho vem depois, bem depois, né? Então, ele deveria estar preocupado na qualidade do relacionamento, mas ele ainda está na dor do pai. Olha, percebe que uma coisa vai acarretando outra, uma coisa vai acarretando outra, até que a gente chega no quê? Quando ele chegar aí a 40, 50 anos, ele vai falar, caraca, fiz tudo igual ao meu pai, que é o que frequentemente a gente ouve nas constelações. Quer dizer, então, que eu estou fazendo igual a ele? Sim, por tanta rejeição. Porque vai chegar uma hora que a própria esposa não vai aguentar aquele casamento, ou ele mesmo, e aí ele vai ser obrigado a fazer algo que ele lutou tanto. Sabe, aquilo que eu temia me sobreveio, exatamente, é a rejeição. Aquilo que eu nego, aquilo que eu temo em acontecer, ser igual ao meu pai, fazer igual ao meu pai, de alguma forma vem sobre mim. Então, eu não vou dizer que passa de geração em geração, mas com essa dinâmica fica fácil de entender o que realmente acontece. E aí a gente acaba sendo igual ao pai. Aí ela vai dizer, não aguento meu pai, eu não quero ele perto, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, eu não posso andar assim, eu não posso viver assim, eu não posso pular aqui, eu não posso, sabe? E aí ela vai querer, meu Deus, é demais, né? Por aí, essa dinâmica. A Cássia fala, tenho muita dificuldade em terminar, coisa que começo, ou então de manter o foco. Por exemplo, quero muito abrir uma loja, aí em uma semana isso é meu foco, porém na outra já não tenho certeza. Cássia, então, tem a ver com mãe e pai, tá? Quando a gente começa algo e não termina, mãe, tenho alguma coisa, alguma questão com a minha mãe. Por quê? Porque a mãe é quem cria. Você imagina a mãe dentro do útero, um filho, né? E a mãe no filho, chega no momento ela fala, não quero mais. Então ela deixa de criar aquele filho, ela deixa de construir, ela deixa de gerar energia para a criação, ter criatividade e manter, sabe? Quando eu tenho um bom laço com a minha mãe, quando realmente a gente tem... Eu tomei a minha mãe internamente, eu tenho então um feminino aqui dentro, que esse feminino é extremamente criativo, ele tem força, ele não tem insegurança, ele tem segurança. Quando eu tô de bem com o meu feminino, eu tenho segurança, segurança vem do feminino, né? E aí então, quando eu dou a luz a esse projeto, que seria a loja, eu dou a luz, aí eu preciso da força do pai. E aí eu preciso, por quê? Da força do pai para fazer aquele projeto, para fazer aquela loja crescer, fazer aquele projeto expandir, ficar grande. Então, se eu não consigo, se eu não tenho o masculino interno, né? Eu não consigo expandir aquela loja, eu não consigo fazer ela dar certo do jeito que eu quero. Então, tem um probleminha com os dois aí. Indecisão é pai. Ó, a Adriana fala, entender o papel do pai e da mãe no meu sistema e se sentir culpada por ter entendido só agora é ter feito o julgamento errado. E sentir culpa é sinal que ainda falta algo a entender? Não, quando cai uma fichona, Adriana, quando a gente realmente fala assim, meu Deus, né? Essa ficha caiu pra mim uma vez que eu chorei 3 dias, de verdade. Quando eu falei assim, gente, eu sou a pessoa mais ingrata do mundo. Olha o que a minha mãe fez. Olha como ela me deu a vida com amor. Ela poderia não ter dado. Minha mãe já tinha 3 filhas. Minha mãe, sabe, não tinha uma condição financeira boa. Eu sou a última filha dela. Então ela poderia realmente ter dito, não, eu não quero essa filha. Não, mas ela foi lá, ela fez, ela não tirou, ela me deu a vida mesmo, sabe? E ainda eu cobro dela tantas coisas, cobro que ela seja feliz, cobro que ela seja do jeito que eu queria que ela fosse, cobro que ela tenha uma vida boa, cobro que ela me dê carinho, que ela me dê atenção. E quando cai essa ficha, há uma culpa mesmo, há uma vergonha, faz parte, sabe, da caminhada, essa ficha que me sinto realmente envergonhada por tudo que eu pensei há um tempo.
E depois desse tempo que a gente sai disso, da vergonha, da culpa, aí somente gratidão. Quer dizer, não adianta eu ficar na culpa aqui, mas ela é extremamente importante. Então eu começo a olhar com outros olhos. Nossa, minha mãe foi extremamente importante para mim. Na verdade, ela é uma parte de mim. E aí a gente começa a agradecer, e aí a nossa vida começa, de uma hora para outra, fluir de tal forma que eu falo, gente, o que está acontecendo, sabe? A vida realmente começa a se mexer, a brotar coisas, brotar projetos, brotar ideias, né? Que é dar à luz, que é o que o nosso feminino aqui faz. E aí a gente começa assim, criar, ser de uma forma feminina, e aí falta o masculino. A gente pensa que acabou, que tá lindo, não. Falta a parte do masculino, ainda a gente vai ver se a mamãe deixou eu aceitar o papai, como eu estou com esse masculino internamente, né? E aí começa uma outra jornada, sendo que a jornada da mãe também nunca termina. A gente sempre vai trabalhar pai e mãe, certo? Tenho um problema com atrasos. Sempre estou adiantada em tudo. Não gosto de ficar esperando. Por exemplo, quando alguém combina um horário comigo e não cumpre, eu fico mal. Eu tenho problema com atrasos. Eu não gosto de ficar esperando. Deixa eu pensar aqui, né? Comprometimento. A gente chega no comprometimento do que ele se comprometeu e ele não está cumprindo. Ele o outro, tô falando da outra pessoa, não ele o homem. Não está comprometida. Eu não gosto de ficar esperando. Eu acredito, assim, pensando na pergunta, tá? Eu não sei, me vem assim uma coisa de respeito mesmo, né? Eu acho que o respeito de não é legal pra ninguém, ó. Qual pessoa gosta de ficar esperando alguém? Você não se sente desrespeitada quando você marca, combina algo com alguém e a pessoa se atrasa sem um motivo ou se atrasa, né? Também eu pensei agora, sabe? Eu morei muito tempo na capital, em São Paulo, né? Então, lá em São Paulo, não existe hora certa. Fato, muito raro você fazer algo na hora pontual. Por quê? Como tem muito trânsito, a cidade é muito grande, você não encontra lugar para estacionar, você sempre tá uns minutinhos pós, sabe? Se você marcou 3 horas, ou você chegou muito antes, porque você se preparou muito antes, ou você chegou 13h15, 13h20, porque realmente você estava parada num trânsito que ele acontece do nada. Então, eu acho que tem muito a ver com respeitar, Andréia, respeitar o próximo, sabe? Ser respeitada, querer de alguma forma ser respeitada. Agora, se isso é frequente, por que a pessoa está me desrespeitando dessa forma? Por que a pessoa não está olhando? Tem que ver se isso acontece com todo mundo, né? Com várias pessoas. E aí é um ponto a se olhar, sabe? Por que as pessoas elas não respeitam aquele horário que eu falei ou aquilo que eu disse, né? E você é tão pontual nos horários quando você faz para alguém. Ou se isso é de uma pessoa, porque daí ela tem um padrão, não eu. Ela tem um padrão de atraso, eu não. Então verifica isso. Se é várias pessoas, daí eu vejo o que tem aqui, ou se tem uma pessoa que me irrita e ela faz isso. Certo? Outro, né, desconcluir, e aí sim, falar e indagar o correto pra gente naquela hora, sempre com amor. Assim fala assim, ó, acalmar a mente e esperar sem pressa, mas viver um dia de cada vez, uma dor à sua hora, e analisar o que o outro te diz, concluir e aí sim falar e indagar o correto pra gente naquela hora, sempre com amor.
Show! Miriam, sua linda! Pegando ainda o gancho que a Flávia disse, eu vivi isso na infância, por não saber esse servir. Isso pode ter implicado em outras áreas da minha vida? Pode, porque vida é vida, gente, vida não para, é como um rio, né? A gente vai vivendo, a gente vai andando nesse rio, então não para, a vida nunca para. Se eu afetei algumas coisas, olha, se tem uma água do rio, acontece um acidente e vaza petróleo nesse mar, no mar, por exemplo, né? Vazou petróleo, quer dizer, eu fiz algo de errado. Afetou uma parte que está em volta? Afetou. Afetou alguém? Afetou, né? Estava errado? Não vou dizer que estava errado, eu estava num momento da vida onde isso aconteceu. E aí a gente vai passando por momentos, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, sem culpa. Tira a culpa de lado. O que foi, foi. Gente, o passado não existe. O passado, ele não pertence mais. Eu sei que muitas pessoas vivem da dor do passado. Quer dizer que a gente não está deixando de viver o presente, a gente está deixando de criar, está deixando de ser porque eu estou presa a uma dor do passado. Eu realmente fiquei presa a algo que aconteceu no passado. Pega algo que aconteceu no passado e toma aquilo como experiência na sua vida e traz para o hoje, para o presente, sabe? E quando você traz isso para o presente, você amplia, você vê que você, devido àquela dor, você conseguiu mudar de estágio, ou ainda você não mudou de estágio na vida, né? Não amadureceu, não cresceu, não evoluiu, porque você está presa àquela dor, porque ainda você está ali presa ao que aconteceu naquele passado. Então analisa isso, se está valendo a pena. Sou muito exigente, vivo achando coisas para me criticar. Autopunição, Aline, né? Vamos parar de se punir. Se amar mais, eu mereço, gente, eu estudo tanto, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas, né? E quando alguém pergunta, e você é boa? Não, eu não sou boa, eu sou ótima. Nossa, gente, o amor próprio, ele transparece, ele floresce, sabe? Ele floresce em você. Lembra, Aline, você estava nessa aula que eu sei? Ele acende, de acender, de iluminar. O amor próprio, ele pega aquela fogueirinha interna e ele faz brilhar, sabe? Sem ego mesmo. Porque quando vem alguém dizer algo, às vezes a pessoa vem buscar um pouquinho desse foguinho, né? Ou às vezes a pessoa tá triste de um lado, tá de um lado que ela não tá muito iluminada e vem você assim. E isso ilumina a pessoa também. Isso faz o amor próprio, sabe? Faz a gente ter esse foguinho lá dentro da gente. Não autopunição. Não eu vou ficar apagando a chama que há dentro de mim. Eu vou ficar punindo e diminuindo o ser aqui de dentro. Eu estou fazendo um movimento contrário quando eu estou punindo o meu ser, sabe? Eu estou realmente brigando com esse que está aqui querendo expandir, querendo aparecer, querendo servir, querendo viver, e eu tô massacrando, punindo, diminuindo. Não dá. Vamos lá, essa última aqui. Ana, como você sabe, meu pai é falecido. Sinto uma vontade imensa de olhar para a mãe. É uma admiração sem tamanho. Não querer mais olhar para onde está o pai seria, de certa forma, uma rejeição a ele? Não, são momentos da vida. E momentos da vida, uma hora eu olho mais para o feminino, porque eu preciso criar, eu preciso desenvolver aqui dentro. Então, uma hora eu tenho mais afinidade com o feminino e uma hora eu preciso expandir, colocar para fora, crescer, eu tenho mais afinidade com o masculino. E assim vai, sabe? Então, a gente tem fases da vida que a gente precisa aqui dentro mexer mais com o feminino, e fases da vida que a gente trabalha mais o masculino. Bem comum isso. Esse masculino, né? Eu não sei lidar com elogios, tu és luz na minha vida, tu és luz na vida das pessoas, tu és inteligente, bonita, forte. Eu ouço, mas eu não acredito. Então, Margarete, ó, você tá sufocando aqui o seu ser.
interno, a sua essência, o seu espírito. Você está diminuindo ele. E aí depois você fala assim, não, é porque não dá certo, é porque na minha vida não acontece. Por quê? Porque chega na hora dos elogios, seja na hora de alguém aquecer o meu foguinho, eu falo, não, esse foguinho não precisa acender. Há também, né, nisso, de não aceitar o elogio, há uma arrogância inconsciente, total inconsciente de não, eu não preciso disso, eu não quero isso. E também a falta de merecimento, sabe? Eu sou menos que você, então há uma comparação. E na comparação eu perco. Com quem eu estou me comparando? Então, analisa isso. Você falando, tem diversas dinâmicas para a pessoa não conseguir receber um elogio, não saber lidar com os elogios. Primeiro, autoconhecimento. Eu não me conheço, né? Eu realmente não aceito o meu servir, eu não aceito o meu ser brilhar, minha luz interna. E aí eu vou diminuindo esse foguinho, né? Falta de merecimento, porque eu estou me comparando com alguém, ou alguém me comparou com alguém. Então eu não mereço isso, quem merece é fulano, ou quem merece é aquele, não eu. Tem várias dinâmicas. E também existe uma arrogância de não preciso disso, eu não quero isso. Certo, gente? A Denise tá falando, né? Como fica a gente... Como fica quando a gente tem desentendimento com a irmã por não respeitar a nossa mãe? Ela acha que é ela que manda na mãe. Então, desentendimento com os irmãos frequentemente é falta de lugar, é estar fora da ordem. Existe uma ordem, irmãos, uma ordem acima, pai e mãe. Então, quando um irmão ele quer estar no lugar da mãe ou estar no lugar do pai, há um conflito entre os irmãos. E aí eles começam a se conflitar. Por quê? No fundo é a briga pelo lugar. A briga um com o outro para ter uma ordem. Por exemplo, ela quer mandar na mãe. Se eu também estou no meu lugar, isso é dela com a mãe. E é das duas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu realmente não me meto, porque não é meu. Então eu tô no meu lugar, eu sou a filha caçula e aqui eu me mantenho. Eu também não quero brigar com a minha irmã porque ela tá mandando na mãe, sabe? Também é estar fora de lugar, porque eu estou me metendo numa relação. Isso a gente tem que entender, gente. Não é uma relação que não tá acontecendo comigo. Eu com a minha mãe, eu tô super de boa, eu tô super bem com a minha mãe, né? Então trabalho para desinverter a hierarquia com a minha mãe e trabalho isso todos os dias. E a minha irmã que inverte, tá tudo certo, é dela com a minha mãe. Quem tem que resolver ou é a minha mãe que tem que se posicionar de alguma forma, mas comigo ela se posiciona. A minha mãe liga pra mim e quando ela liga, ela se posiciona como mãe. Oi filha, tô ligando pra saber como você tá tudo bem, né? A correria, sei que você tá corrida e tal. Pra minha irmã, ela se porta como filha. Olha, é a mesma mãe, de formas diferentes. E aí pra minha irmã ela liga, eu preciso, compra um remédio pra mim, faz isso, não sei o quê. Então é uma relação que eu tenho que respeitar, a relação delas. E aí eu fico tudo bem com as minhas irmãs, tá tudo bem entre eu e minhas irmãs. Eu sei o meu lugar e eu não vou me meter no que acontece entre elas e a minha mãe, certo? Gente, eu quero muito agradecer o dia de hoje, embora a gente não teve uma pessoa que se apresentou aqui, mas a gente teve várias perguntas e foi bem legal essa troca de responder várias perguntas, né? Que assim vocês puderam colocar várias questões e eu pude responder para vocês. Então, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo café de hoje. Que vocês tenham assim um maravilhoso dia, mesmo na presença. Vamos fazer isso? Que hoje o nosso dia seja o mais presente possível. Que hoje o nosso dia seja um presente pra gente e a gente consiga tomar esse presente que é ter um dia em presença. E o que seria isso? É estar no agora, é realmente tomar um café sentindo o sabor daquele café, é realmente conversar com qualquer pessoa que eu tenha que conversar, sentindo e olhando nos olhos da pessoa, percebendo essa comunicação que eu não vejo, mas que há energeticamente uma troca, né?
Se a gente se propor a viver esse dia dessa forma, a gente vai ganhar tantos presentes do todo por estar na hora. É deixar de pensar no problema e vivê-lo, né? Aqui, sentir o que aquele problema causa, o que aquela situação, o que aquele trabalho faz comigo. Olha isso, é rico isso, gente. Vamos nos propor hoje viver no agora, sentir o sabor da vida, né? Sentir o que é estar na presença, sem estar buscando soluções, sem estar no futuro, criando algo aqui, nesse momento, tá bom? Um bom dia para vocês, de coração. Pessoal, então, das 12h12, eu vejo vocês às 12h12. Um beijo. Tchau.